vocês? Boa noite, igreja. Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Jesus Cristo estejam com todos. Amém. Como eu disse no início do culto hoje é uma data, a data mais importante para mim e para você, que somos crentes em Cristo Jesus. Nós comemoramos hoje simbolicamente o cumprimento da missão dada por Deus a Cristo Jesus em favor de mim e de você. Nós celebramos hoje a Páscoa cristã. Nós aprenderemos um pouco mais a respeito disso no texto que Paulo escreveu na sua primeira carta à igreja de Corinto. Então abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 20 até o verso de número 26. Primeiro Coríntios capítulo 15, dos versos 20 até o verso de número 26. E o título da mensagem de hoje é O Vazio da Páscoa. Meus irmãos, mantenha aberta a sua Bíblia. A Páscoa, hoje em dia, ela se transformou em apenas comércio. Você vai chegar nessa época, você vai acompanhar na televisão, no rádio, na internet, em jornais, em revista, o significado atual da Páscoa, que é o que? Promover a indústria de presentes, a indústria de chocolates. É gostoso você receber um bombom, você receber um ovo de Páscoa? Sim, é gostoso, não tem nada de mal nisso. Mas nós, como crentes em Cristo Jesus, temos que entender que isso não é o real significado da Páscoa. Principalmente para nós explicarmos aos que estão aprendendo, os nossos filhos, netos, sobrinhos. E nós aprenderemos hoje o real significado da Páscoa e uma ordenança que Deus deu logo em seguida que Cristo Jesus ressuscitou dos mortos e que nós temos como missão cumprir, assim como Ele assim fez a parte dele. Amém? Então vamos ao texto bíblico de hoje, 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 20 ao verso 26. Diz assim a palavra de Deus: Mas na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro entre os que faleceram. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua vez. Cristo primeiro, e depois os que lhe pertencem na sua vinda. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai. Quando houver destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder. Porque é necessário que Ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Até aqui. Abaixe sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nesse momento, Pai, estamos diante da Tua palavra, desse texto tão emblemático, Pai, em nossas vidas, e clamamos, Deus, a ação do Seu Santo Espírito, Deus. Abra nosso coração e entendimento, para que nós possamos, de fato, compreender as verdades aqui contidas, e ressignifica, Pai, o nosso interior, para que nós possamos evidenciar Cristo Jesus em tudo o que fizermos, agirmos e pensarmos nesse mundo aí fora. Essa oração, Pai, que fazemos não é nos nossos méritos, mas nos méritos dele. Amém. Meus irmãos, para entendermos o real significado da Páscoa, nada disso que é proclamado no dia de hoje, nós temos que voltar um pouco no Antigo Testamento. Eu separei esse texto em alguns pontos, e o ponto 1 é a justiça pela morte, que é a Páscoa hebraica. Inclusive eu tive o privilégio de participar de um documentário feito pela escola daqui de Queiroz a respeito da Páscoa. Ficou muito bacana. Quem não viu, depois veja no YouTube. Enfim,
a justiça pela morte é o ponto número 1, que é sobre a Páscoa hebraica, onde tudo começou. A palavra Páscoa, eu já disse isso uma vez e vou repetir novamente, é Pesach em hebraico, que significa passagem. Passagem é o que significa a palavra Páscoa. Passagem ou passar por cima. Isso aqui vem ser o pano de fundo que começa, sabe onde? Lá atrás, lá em Gênesis, com José do Egito. Acho que todo mundo aqui sabe a história de José do Egito, como ele foi vendido como escravo para aquele povo, como Deus transformou toda a realidade dele, até ele chegar a ser governador de toda aquela nação, que foi uma época de muito poder, autoridade e prosperidade daquele povo. José vai transformar o Egito numa nação muito mais poderosa do que já era, e o faraó de sua época é muito grato a ele por conta disso. Só que a fome nesse período chega no mundo todo e assola também o povo de Israel, o que vai fazer que com a sua família que venha até o Egito, porque pela graça de Deus as decisões que José tomou fez com que aquela nação tivesse muito alimento. Então as nações vizinhas vinham buscar esse alimento no Egito, e trouxe também a família de José, a qual vendera ele quando ele era mais jovem. O tempo passou, eles se reconciliam e o tempo passa. José ele vai morrer. O faraó de sua época, contemporâneo dele, também vai morrer. Novos governantes vão assumir aquele reino. O tempo continua passando e o povo hebreu ele começa a se multiplicar muito a partir da família de José, que veio para o Egito. Quando ele refez os laços com a família, ele trouxe todo mundo de Israel para o Egito. E não foram só os irmãos e o pai, foram todos que andavam com eles. Eram muitas pessoas. E a partir daí, o povo hebreu começou a se multiplicar. E os novos governantes, depois do faraó que ordenou que ele fosse governador, decidiram o quê? Oprimir o povo hebreu, fazendo como escravos, porque eles sabiam que o povo estava se multiplicando muito. Já no livro de Êxodo, nós vamos ver Deus levantar outro servo, Moisés, para libertar o povo, justamente dessa opressão que vinha sofrendo por séculos. E Moisés, em nome de Deus, diz ao faraó de sua época libertar o povo de Deus. Mas o faraó, ele sendo o quê? A maior autoridade da terra naquele momento, não tinha um reino maior do que o Egito naquela época. Vai dizer o quê? Não. Ele sendo a maior autoridade, ele diz não. E o que Deus faz? Vocês conhecem a história? Deus envia 10 pragas devastadoras contra aquele povo por conta do endurecimento do faraó. E a última praga é o anjo da morte. O anjo que passaria e levaria todo o primogênito, todo o primeiro filho de todo o casal que estivesse naquele território, seria levado. E Deus, através de Moisés, vai instruir o povo a fazer o quê? Sacrificar um cordeiro e passar o seu sangue nos umbrais, nos batentes das portas. E o anjo vem, passa pelas casas, leva todo filho mais velho, todo primogênito, de todo aquele que não tem o sangue colocado nos batentes das portas, forçando assim quem? Faraó a libertar o povo hebreu da escravidão. Meus irmãos, a Páscoa para o judeu é a comemoração da libertação do Egito pela passagem do anjo da morte, onde o sacrifício do cordeiro substitui o sacrifício do filho mais velho. A Páscoa foi instituída por Moisés para lembrar e celebrar aquele momento. Portanto, a Páscoa no seu início era uma festa tipicamente judaica. Amém? Nós chegamos pelo ponto número 2, que agora vamos ver a justiça de Deus. Primeiro foi a justiça de Deus pela
morte. Agora veremos a justiça de Deus pela graça, que é a qual eu e você, pela graça do Senhor, nós estamos. Amém? A Páscoa cristã. A Páscoa cristã, como nós conhecemos hoje, foi instituída por Jesus, quando ainda na quinta-feira à noite, antes da sexta-feira, que ele seria traído, e foi traído, antes desse dia, e como os demais judeus, Cristo e seus discípulos comiam o quê? O cordeiro pascal, lá em Jerusalém, como faziam os antigos. E ele determinou que os discípulos naquele dia passassem a comer não mais a Páscoa no sentido judaico a qual eles faziam até aquele momento, mas a comer o pão e a tomar o vinho em memória dele. E por que essa substituição do pão e do vinho? Porque pão e vinho naquela época para um judeu era igual arroz e feijão para mim e para você. Cristo elege dois elementos que eram comum, desde a casa do pobre até a casa do rico, para que eles, comendo aquilo, o pão e o vinho, lembrassem do sacrifício que Cristo faria em favor de nós. Mateus 26, 26 e 29, não precisa abrir não, que eu vou ler aqui. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Portanto, Jesus estava meio que substituindo a festa da Páscoa pela ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Nós, cristãos, que seguimos Jesus a rigor, nós não comemoramos a Páscoa assim como fazia um judeu, né? No tempo deles. Hoje nós não fazemos isso. A Páscoa para um cristão, ela é simbólica, ela é um memorial pelo sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, cujo sangue impede que o anjo da morte destrua eu e você eternamente. Por isso os cristãos celebram a ceia do Senhor, em memória de Cristo, ao invés da Páscoa no formato judaico. E isso vai ocorrer ao longo de várias vezes no ano. Não existe assim uma ordenança de Deus: vocês têm que comer a Páscoa todo dia, uma vez por mês, uma vez por ano. Não. Os antigos faziam isso toda vez que comiam o pão e comiam e bebiam o vinho. Por quê? Porque era um elemento comum da cultura deles. Nós, através da igreja, de um corpo formal, nós instituímos algumas datas para fazer esse memorial. Esse memorial nós temos que fazer na nossa mente todos os dias. Páscoa nós temos que lembrar todos os dias. Amém, igreja? Meus irmãos, outra coisa que que é importante sabermos é que a Páscoa não é um dia santo para os cristãos. Não é um dia santo, pelo menos não deveria ser. Para um cristão há apenas um dia que poderia ser chamado de santo, que é o domingo. Pois foi num domingo que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e que deixa por terra toda a questão de guardar o sábado como sendo o dia do Senhor. Vocês lembram que antigamente, e quando eu falo antigamente, eu estou me referindo a judeus, mas nos dias de hoje ainda tem pessoas em igrejas que acham que o sábado é o dia do Senhor, assim como faziam os judeus. Não, meus irmãos. O dia que nós temos, nós como igreja celebramos Cristo formalmente quando? Aos domingos, que é o primeiro dia da semana. Foi o dia que Cristo se levantou daquele túmulo. Cristo ressuscitou em favor de mim e você, por conta do meu e do seu pecado, e não no sábado. Isso também era para o judeu, isso era para o judeu, e não se aplica a mim e a você. E por que nós não olhamos apenas como o domingo sendo um dia santo
para mim e para você, e sim, todos os dias, porque todos os dias nós temos que trazer à memória o que Cristo fez para mim e para você. Tem gente que tem uma preocupação absurda com o dia de Páscoa, promove no seio familiar uma revolução no dia de Páscoa, mas basta chegar segunda-feira que a velha rotina, a rotina do velho homem volta normalmente. Meus irmãos, nós temos que viver para Cristo, mas não da forma como faziam os judeus. O judeu no sábado, ele deixava de trabalhar, de fazer qualquer atividade, para ficar em casa com a sua família. Eles não faziam absolutamente nada. Nós devemos guardar, meus irmãos, todos os dias da semana, mas como o Senhor em nosso coração, em nossa mente. Não só no domingo, muito menos no sábado, mas todos os dias da semana, fazendo, agindo, pensando, se comportando da forma como Ele nos ensinou. Amém, igreja? Portanto, se há um dia apenas que possa ser chamado de santo pelos cristãos, o que não é, todos os dias é santo para mim e para você, é o nosso domingo, que é o primeiro dia da semana e não um sábado. Amém? Por isso eu e você estamos aqui hoje, celebrando essa data tão emblemática na minha e na sua vida. E toda a igreja de Cristo pelo mundo todo se reúne no domingo e não no sábado. Como a Páscoa para o cristão é um simbolismo do sacrifício de Cristo por mim e por você, nós temos que trazer isso, meus irmãos, todos os dias da nossa vida. Meus irmãos, as melhores notícias que o mundo já viu vieram de um túmulo vazio. O berço da igreja do mundo foi concebido através de um túmulo vazio. Um túmulo escuro, áspero, frio, solitário. O túmulo a qual Cristo Jesus foi depositado. Meus irmãos, um Cristo que foi retido pela morte, a morte reteu Cristo Jesus, um Cristo que foi retido pela sepultura, em hipótese alguma, se um Cristo assim fosse verdade, Ele não poderia ser o Salvador do mundo, de mim e de você. Portanto, meus irmãos, a pedra angular, a verdade maior, a verdade mais extraordinária, a verdade mais excelente, que serve de alicerce para a minha e para a sua fé, é a verdade gloriosa da ressurreição de Cristo Jesus. Amém, igreja? É nisso que nós cremos. É nisso que está baseado a minha e a sua fé. É nisso que está baseado a minha e a sua esperança. As Escrituras tratam de forma majestosa esse assunto. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, venceu a morte e ressuscitou como quem? O primogênito entre os mortos. O primeiro entre os mortos. Se você parar para analisar, vamos colocar aí os grandes líderes espirituais que nós tivemos aí ao longo da história, né? Confúcio na China, Buda, Maomé, Allan Kardec, entre vários outros. Você pode visitar o túmulo de todos esses grandes líderes que vocês vão encontrar lá. Mas o túmulo de Jesus de Nazaré está vazio. Sabe por quê? Porque Ele venceu a morte, rompeu com as correntes que nos aprisionava a ela, eu e você. Ele ressuscitou. O que isso significa? Significa que Ele está vivo. Significa que Ele reina sobre todas as coisas. E Ele vai voltar. Ele vai voltar. A nossa esperança está totalmente baseada nesse fato, nessa verdade. Amém, igreja? O apóstolo Paulo, quando escreveu sua primeira carta aos crentes de Corinto, ele afirmou que a ressurreição de Cristo é um fato verídico.
sem controvérsias alguma. Jesus apareceu ressurreto para várias testemunhas. E a sua ressurreição é um fato extraordinário, um fato milagroso, um fato sobrenatural. Mas é um fato histórico, porque houve muitas testemunhas, absolutamente comprovado. Não só pelo fato de aparecer para muitas pessoas, mas muitas mesmo. Mas depois da sua ressurreição, as pessoas foram impactadas de tal forma com essa notícia, mas de tal forma que a vida delas foram drasticamente transformadas. E as pessoas foram as que ajudaram a impactar e transformar o mundo. Assim como eu e você aqui essa noite, meu irmão, minha irmã. Se Cristo não tivesse ressuscitado, Paulo diz que a nossa fé é vã. Seria nula a nossa pregação, sem sentido algum para quem ouve. Só que Paulo vai dizer que Cristo, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos o quê? Falsas testemunhas de Deus. Se Cristo não ressuscitou, nós ainda estaríamos afundados aonde? Nossa vida de pecados. E seria o quê? Uma grande ilusão a gente nutrir qualquer esperança com relação ao futuro. Nós estaríamos literalmente perdendo o nosso tempo aqui. Mas, graças a Deus, de fato Cristo ressuscitou, sendo a primícia dos que dormem, o primeiro dos que dormem, sendo primogênito entre os mortos. Com a ressurreição de Cristo, meu irmão, minha irmã, a morte foi vencida. E eu e você, sabe o que nós temos nisso? Garantia de vida eterna. Eu e você, pelo menos nós não deveríamos ter medo do amanhã. O amanhã pertence a Deus. E se nós sabemos que nós também pertencemos a Deus, por que temer? Meus irmãos, essa verdade é tão gloriosa, ela é tão sublime, que agora nós podemos afirmar que a morte não tem mais poder de aterrorizar a mim e a você. Vai no velório de incrédulo e vai no velório de crente. Você vê a diferença. O poder da morte já foi arrancado de suas mãos. Para aquele que crê no poder de Jesus Cristo, não tem mais a morte. Meus irmãos, morrer para aquele que crê significa ressurreição e vida, é lucro. O apóstolo Paulo disse isso. É o passaporte que eu e você teremos para estar na glória de Deus, junto com Cristo, junto com Deus. O apóstolo João, quando ele escreve o livro de Apocalipse, enquanto ele estava preso na ilha de Patmos, lá na Grécia, o próprio Senhor disse: então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos, pois suas obras os acompanham. Meus irmãos, a Bíblia nos diz o quão preciosa é a morte no Senhor Jesus, como os santos de Deus. A Bíblia diz para mim e para você que morrer é deixar o corpo e aí habitar com Deus. Morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E isso tem que ser uma verdade na minha e na sua vida, amém, igreja? Nós entendemos que quando morre um crente genuíno em Cristo, o Espírito vai para Deus, para desfrutar de todas as bem-aventuranças do reino, junto com o nosso Deus Pai. O corpo volta ao pó, do pó veio,
ao pó ele volta, mas o corpo ele vai ressurgir de forma imortal, incorruptível, de forma gloriosa. Meus irmãos, eu e você, nós teremos um corpo novo, onde cansaço, fadiga, doenças, morte, não nos será mais atribuídos, amém? Isso é uma promessa do meu e do seu Pai. Toda lágrima será enxugada por Cristo Jesus, e nós estaremos com Ele para sempre, pelos séculos dos séculos dos séculos. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz que se a nossa esperança, preste atenção, Igreja Batista de Queiroz, se a nossa esperança estiver nessa vida, nós seremos os mais infelizes dos homens. Você pode ter dinheiro, você pode ter tudo, dinheiro, você pode ter saúde, você pode ter sucesso, fama, beleza, você pode ter um mundo literalmente debaixo dos seus pés, a seus pés, mas a vida é curta, e um dia, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, nós teremos que comparecer diante de Deus. E aí? Se todas as suas esperanças se limitam a essa vida, se isso for uma verdade, suas esperanças são vazias. Sua esperança não entrará nenhum segundo sequer de segurança para você. Nós viemos sem nada, sem nada. Nós iremos sem nada. E no tempo dessa vida a gente quer juntar o que nós não trouxemos e o que nós não vamos levar. Para e pensa. Que sentido que há nisso? Mas e você, meu irmão, minha irmã? Você realmente acredita que Cristo levantou dos mortos, ressurgiu dos mortos? Você crê de fato que Cristo levantou aquele túmulo? Eu sei que em muitos momentos da nossa vida cristã, isso passou pela nossa mente, porque nós somos influenciados por esse mundo. Eu tenho certeza que, sem exceções aqui, isso passou pela nossa cabeça. João 20, de 24 a 29, presta atenção. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos, e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: coloque aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloque no seu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu: Senhor meu Deus e Deus meu. E Jesus lhe disse: porque me viste e creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. De fato, você acredita que Cristo ressuscitou e está à direita de Deus? Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus por isso. Se você crê de verdade, glória a Deus, porque isso não vem de você. Isso é obra do Espírito Santo que habita em você. Mas se você ainda não acredita que isso é um fato, e que isso de fato aconteceu, que tudo que a palavra de Deus nos afirma, desde as profecias do Antigo Testamento, a vida do Messias, o seu nascimento, sua vida, o seu ministério, a rejeição do povo a qual ele veio, o judeu, a perseguição dos opositores, seu julgamento indevido, a crucificação, sua morte, ressurreição, subida aos céus, se tudo isso que a Bíblia nos afirma e que a história nos comprova não são argumentos suficientes para você,
ao menos ponderar se o seu caminho está correto diante de Deus, meus irmãos, de fato, você é uma pessoa digna de muita, mas muita oração. Cristo morreu por mim e por você. E isso apesar de mim e de você, do meu e do seu coração. Meu amado, minha amada, arrependa-se dos seus erros, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus, enquanto você ainda tem tempo. Tenha uma vida plena e justa com aquele que pode te justificar diante de Deus. Só Cristo pode fazer isso. Nada que você faça ou que venha fazer te levará ao reino. Ele fez tudo isso por mim e por você, por nós. Amém, igreja? Arrependa-se de todos os seus pecados. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Pois apenas Ele pode dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Amém, amém e amém. Para encerrarmos, irmãos, eu gostaria de citar as palavras de Jesus, quando naquele domingo, após a sua ressurreição, após ele ressurgir dos mortos, ele aparece aos seus discípulos e dá uma ordenança muito importante. Além de importante, extremamente urgente. E isso vai incluir eu e você. João 20, 19 a 21. Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Ao dizer isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Então Jesus lhe disse pela segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Meus irmãos, que nessa Páscoa e em todos os dias das nossas vidas, nós possamos lembrar sim do que Jesus fez naquela cruz por nós, nos salvando, nos tirando debaixo da mão da ira de Deus por conta da nossa vida de pecados, mas sem esquecer da responsabilidade que essa salvação traz para mim e para você. Assim como o Pai enviou para que Ele cumprisse a sua missão, ou seja, nos justificar, trazer a salvação para mim e para você diante de Deus, que nós, eu e você, agora, como redimidos, como salvos em Cristo, possamos cumprir a nossa missão, como enviados do Senhor desse mundo, falando desse amor às pessoas. Amém, igreja? Meus irmãos, Cristo disse isso, ordenou isso aos discípulos logo após a sua ressurreição. E será que eu e você estamos nos esforçando em levar a mensagem de Cristo adiante? Eu vou deixar essa pergunta para que você reflita. Você, Deus e o seu coração. Nós temos uma cidade inteira para evangelizar. Com a nossa vida, com o nosso testemunho, mas principalmente com a nossa boca, com as nossas palavras, com o Evangelho de Cristo, com o que Cristo fez na minha e na sua vida. Pode ter certeza, diariamente Deus dá todas as oportunidades para que eu e você falamos de Cristo às pessoas. Só que a nossa percepção nem sempre consegue enxergar isso. Peça isso a Deus. Peça isso a Deus. Eu fiz um propósito com o Senhor. Se em 5 minutos de conversa você me der atenção, eu vou dar um jeito de falar de Cristo para você. Peça isso a Deus. Ímpeto,
da forma como você consegue, da forma como você entende. Fale de Cristo às pessoas. Aí fora existem muitas e muitas pessoas que são salvas em Cristo Jesus, esperando eu e você chegar até Ele e falar: irmão, vem aqui. Nós não sabemos quem será salvo. Deus sabe. Mas Ele passou essa responsabilidade para mim e para você. Ele poderia fazer isso, mas Ele assim não fez. Ele disse: igreja, vai. E enquanto vocês vão, no sentido ao reino, preguem o Evangelho a toda criatura, a todo povo, língua e nação. E isso tem que começar com o seu vizinho. Amém, igreja? Que isso seja uma verdade na minha e na sua vida. Que nós possamos lembrar a todo momento, a todo dia, não só hoje, o que Cristo fez por mim e por você. Porque isso é graça, misericórdia de Deus para mim e para a sua vida. Amém, igreja? Abaixe a cabeça. Vamos orar a Deus.